Salve galera, sou Totes, aqui o Sombra. Abri esse vídeo aqui fazendo uma homenagem àquele cara doido lá, incrível, da banda Carne e Sal. Bom, e hoje esse vídeo é para falar sobre a coqueluche viral do momento, que é sobre os raios que o parto aqui da IMA 450. Mas antes de falar sobre isso, eu queria aqui deixar um comentário, né? Eu recebo algumas mensagens assim, né, de pessoas perguntando, pedindo, talvez assim e tal, sugerindo, né, que eu faça um volume maior de conteúdo assim e tudo. E eu até gostaria, mas às vezes eu não consigo, né? Eu tenho que trabalhar com outras coisas e o meu tempo fica mais curto e nem todo vídeo dá pra gente fazer dessa forma aqui, né, mais despojada e tudo. Fim do ano passado também tive uns probleminha aí de saúde, né, uns probleminha de coluna, ombro. Aqui em BH a gente fala que é PVC, né, a porra da velhice chegando. Mas agradeço todo mundo aí que deixa essa sugestão, né, é bacana saber que as coisas que a gente fala aí, às vezes umas bobagens também e tal, mas tá tudo certo. Mas às vezes umas bobagens mais interessante e útil do que muita gente aí na internet que se, né, auto-intitula mais detentor assim, de conhecimento e de né, tantas outras coisas assim. Isso é outro assunto, né, deixa pra lá. Bom, nos últimos dias aí, nas últimas semanas, né, mas a primeira vez que surgiu uma história sobre essa moto foi, né, a parte da suspensão lá, né, para a suspensão traseira que, né, tinha dado aquela enjambrada lá e tal, passou, corrigiu, beleza, agora a bola da vez é o tal do raio. O raio, eu me sinto um pouco... eu não gosto de ficar fazendo vídeo técnico, acho que tem gente que faz isso muito bem, tem gente que tem muito mais consciência, né, e capacitação técnica para isso do que eu. Mas no caso do raio, eu volto lá no tempo de moleque, quando era realmente um produto assim, um artefato, né, só de rico, a tal da bicicleta. Como a gente não tinha, né, tanto recurso financeiro assim, então a gente costumava conseguir nos ferro velho aqueles quadros de bicicleta, né, principalmente da Monarch, assim, né, barra circular, né. Vai ter muita gente aí que vai lembrar disso. Eu mesmo tive uma que a gente chamava de camelo, porque na verdade a bicicleta era um Frankenstein, né? Então a roda de trás era larga, grandona, assim, né? Igual o original da barra circular, mas a da frente era de monareta. Então era uma bicicleta completamente Frankenstein. E numas dessas a gente tinha que raiar as rodas muitas vezes, porque a gente conseguia só o aro. E aí a gente acabava aprendendo. Então, sobre essa roda, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é o seguinte: eu vi que tem muita gente fazendo confusão. Qual roda é mais apropriado para determinado tipo de uso? A raiada com o raio para fora, aqui, o raio externo, tubeless, como essa, ou o raio feito na parte interna, né, central do aro. Se você vai botar a moto mesmo para uso severo, né, rapaz, a roda correta é a que tem os raios no centro do aro. É a que vai te oferecer mais resistência. Essa é para quem quer um pouco mais de conforto, né? Você vai usar mais assim, asfalto ou então trilhas leves e tal. Inclusive porque, como a raiação dela é externa, se você passa em buraco, em vala e ela acerta aqui na lateral, você já está no perrengue, né? E a outra coisa que é muito interessante, quem já estudou engenharia e tal sabe que existe um princípio, né, dos materiais, né, é uma matéria, né, chamada resistência dos materiais. Nela você vai estudar as capacidades assim, né, de qualquer material. Capacidade de plasticidade dele, né, a curva de plasticidade dele, ou seja, o quanto ele resiste antes de fadigar. E todo material tem isso, mais ou menos. Há materiais mais com esse recurso plástico maior do que outros. Outros materiais são mais rígidos.
Então, quando a máquina monta, né, quando essa roda aqui ela é montada, né, bem montada, tem isso, né, ela leva em consideração todo esse esforço. Então, para ela ficar certinha, balanceada e tal. Quando um raio, por alguma razão, seja ela qual for, está frouxo, foi mal montado, eu não acredito muito nessa teoria, isso é polêmico, nessa coisa do ser mal montado, porque essa roda ela já vem pronta e é feita em máquina, mas tudo bem. Mas suponhamos que ela tenha afrouxado de alguma forma e o raio quebre, esse raio quebre aqui. Na maioria das vezes, o cara vem e substitui apenas esse raio aqui. E o que vai acontecer? Muito provavelmente esse raio vai quebrar de novo, porque quando um raio quebra, esse processo aqui, que é um processo também de treliças, né, a roda vai se autoajustar ali. Por isso que se você está rodando, um raio quebra e ele cai para o chão, por exemplo, a roda vai continuar funcionando, você vai continuar rodando com ela. Ele se rearranja e se redistribui ali em termos de esforço mecânico e de peso e de tração. Quando você vai fazer esse reparo, colocar outro aro aqui, essa roda perdeu aquele ajuste, aquela calibragem de fábrica original. Como que você faz isso? Você tem que soltar os raios todos da roda e vir raiando ela novamente, né? Que isso, velho? Tem o cara vendendo pamonha aqui na porta. E vai continuando. Então você tem que fazer isso para quê? Para você pegar o cubo da moto, da roda, e você reajustar aquilo ali. Então você redistribui de novo todo esse esforço mecânico, né, de maneira equilibrada e balanceada, para que não haja nenhum raio sofrendo uma tração maior. Porque se ele sofre uma tração maior, ele vai entrar nessa coisa que eu falei inicialmente do princípio da plasticidade, ele vai fadigar e ele vai quebrar. E eu vi muita gente fazendo isso, falando, desprezando esse princípio, sabe? O caso é que você precisa refazer isso daqui, né? E então, dessa forma, você não vai ter problema. Se você não fizer isso, a sua roda vai continuar quebrando raio. Soma-se a isso a pesos de carga, né, excessivos, de alforge, de top case, né, e outras coisas mais. Então todos esses elementos somados, eles vão influenciar. Então eu só queria deixar esse relato, esse toque aí, essa sugestão. Se o seu raio quebrar, não troca só não, sabe? Refaz de novo esse processo aqui da raiação da moto, folga os raios, troca o raio e reajusta de novo essa tração, para você não ter que trocar o raio de novo e o raio ficar quebrando, né? E você não perder a paciência e não entrar numa de vá para o raio que o parta, certo? Rapaziada, é isso. Eu gravei esse vídeo porque eu não vi ninguém falando sobre isso na internet, né? Acredito até que já tenha outras pessoas comentando, né? Mas eu vi gente comentando, mas foram vendidas 5.000 motos, apenas 30 e tal. Cara, tá, beleza, aí você tá usando um outro princípio, que é o princípio da amostragem. E tá, é legal, é pequeno, então realmente não configura um problema crônico, mas isso não resolve a vida de alguns desses 30 aí, no caso, que tiveram, né, problemas e tudo mais. Então, muita gente fala que não demora nos manuais dos veículos, vai estar lá que a água da bateria não é para se beber. Então tem muito mecânico hoje em dia que realmente é capaz de não saber dessas coisas assim. Então isso se popularizando, se propagando essa informação, talvez evite que outras pessoas tenham esse mesmo problema, que não acontece, deixar isso bem claro, só com a Himalaia, né? Isso acontece com Tiger, isso acontece com GS, acontece com Titan, acontece com bicicleta, acontece com qualquer roda raiada. Qualquer roda tem esse problema. Às vezes eu acho que a diferença é que em outras marcas os caras não ficam falando muito, enquanto que tudo que acontece com o Royal vira coqueluche e viraliza, né? Ok, pessoal? É isso. Eu agradeço muito aí todo mundo que assistiu e prestigiou. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.